Bem, gente, essa semana vim bater um papo aqui com a minha amiga, professora Marcinha Nicásio, minha amiga, aposentada agora, só de bem com a vida. Ô Marcinha, você lembra, sei lá, no Mato Negro lá e tal, você toda a vida quis ser professora? Sim, acredito que sim, porque desde pequena eu já brincava ao invés de ficar brincando de cozinhar, né, de casinha, eu brincava de dar aula nas minhas bonecas de milho lá, na roça. Então acho que era essa mesmo a minha missão. Fazia bonequinho de milho? Não, tinha uma plantação de milho mesmo no meu quintal, aí eu escrevia na parede da casa com um carvão e dava aula para as bonecas que ficavam lá, as bonecas de milho. Ah, que legal! De pé de milho mesmo. Uhum. Aqui, antigamente, a gente tinha criatividade, né? Porque não tinha dinheiro para comprar outras coisas, era Marcinha. Exatamente, então eu gostava que eu ficava doido para chegar em casa para brincar à tarde de dar aula para as crianças. Porque eu não tinha criança lá, né, para brincar. Sim, eu sim. brincava com os bonecos de milho. Olha só. No pé, sem apanhar. No pé, sem apanhar, né? Se apanhar, você apanhava, É né? isso, Não é? Ô Marcinho, 30 anos de magistério. E aí? Foi muito difícil no início? Ah, muito, né? Porque no início eu comecei na zona rural. Então, eu comecei na Escola Municipal Carmo Gama, Aonde que é essa escola? lá na Fazenda São Cristóvão. Ah, sim. Dos Borges lá. Aí, quer dizer, eu formei no ano seguinte era o mandato do prefeito Soélio. Aí a mulher daquele pastor Darcy? Darcy, ela que era professora lá, ficou doente, ela tirou licença, e a Mimi, que era a secretária de educação, eu fui lá conversar com a Mimi, aí ela conversou com o Soélio mandou ele ir para lá. Como é que era dar aula na zona rural? Você tinha várias séries numa só. Numa série, era muito seriado. A gente fazia merenda, limpava a escola e dava aula muito seriado. Não eram muitos alunos, né? Devia ter uns 12, 15 alunos, assim. Mas era bom, assim, sabe? Era divertido. Aprendi bastante lá. Os meninos de zona rural já são mais calmos, né? Mais tranquilos. Então, até hoje eu converso com eles, aqueles filhos da Dona Maria, sabe? Verdureira. Então, eles foram muito bons, foi muito bom. Aí de lá eu fui para Goianá, fiquei um tempinho lá. Depois eu fui para Capoeirinha também, a gente andava, eu e a Carminha até. A gente andava por 6 quilômetros. Aí a gente ia de carona no caminhão de leite. Para voltar no meio-dia, era a pé. Olha só. Não tinha carona, não tinha jeito. Eu passava medo, porque eu tinha que passar por uma florestinha, né? Morria de medo. Aí depois eu fui para Ferreira Laje, que aí já era mais fácil, porque o ônibus parava na porta, embora fosse zona rural, né? Aí depois eu fiz o concurso e fui para Goianá. Concurso do Estado, né? Concurso do Estado. Aí em 83 eu fiz o concurso, aí já fiquei efetivo em Goianá. Aí fiquei lá em Goianá mais de 10 anos. Aí depois fui fazendo outros concursos, fiz concurso para, naquela época era quinta ou oitava, né? Depois fiz para o ensino médio. Aí passei nos dois, tive que optar por uma ou por outra, só pode ter 2 pastas. Aí fiquei com o do ensino médio. Aí fiquei efetiva no Olímpio Araújo. Aí comecei a dar aula no Olímpio e lá no Ptolomeu. Aí o Ptolomeu, como eu fiz faculdade, aí eu deixei. Você é formada em letras, né? Sou formada em letras. Aí deixei primeira a quarta e fui para quinta e oitava, depois fui dar aula no ensino médio. E de lá eu vim para cá. Aí lá eu fui de professora no ensino infantil, depois de primeira a quarta, fui bibliotecária, e fui vice-diretora, e como vice-diretora eu vim embora para cá. Aí aqui tinha uma vaga, aqui que a vice-diretora era de português. Aí tinha uma vaga, eu comecei, era a Dona Maristela, eu comecei a Dona Maristela e vim embora para cá. Mas quando eu cheguei aqui, parece que houve um desentendimento lá, a professora havia voltado para a sala de aula. Aí a Dona Maristela falou, não tem mais essa vaga na sala de aula, só como vice. Eu falei, mas como vice eu não posso ficar, porque havia outros professores mais velhos que eu, inclusive meus professores. Eu falei, não posso ficar.
Aí ela falou, não, mas eu quero você como minha vice, porque ela já me conhecia do trabalho de Goianada. Aí eu acabei ficando. Aí comecei como vice e continuei como vice lá na escola. Até você, depois você virou diretora, né? Mas antes disso, eu dava aula lá na zona rural e trabalhava às vezes no ginásio, naquela época eu podia. Dei aula de ciências, dei aula de geografia, dei aula de USPB, Moral e Cívica, de redação, de literatura. Ô Marcinha, qual que eram as dificuldades que você trabalhava na zona rural? Eu lembro que minha mãe falava que ela deu aula em zona rural, ela ia a cavalo para dar aula. Ela morava em Paulo Cândido, São Geraldo, não sei, um lugar chamado Monte Celeste. Ela falou que um dia deu uma chuva de pedra que o cavalo saiu correndo. Assim, quando chovia, assim, era um transtorno, não é? O nosso era a pé, o meu era a pé, né? Era sempre a pé. Com chuva era um transtorno, o medo de andar sozinho pelas estradas, né? Eles pegavam mentira pra gente. Por exemplo, quando eu trabalhava nessa aí de Carro Gama, eles falavam que tinha um boi lá, que, se ele te ver, não tem jeito, ele vai te matar. Então, toda vez que eu passava no meio da capoeirinha assim, eu passava morrendo de medo, porque eles dizem que ele ficava ali. Aí, às vezes, era pássaro que fazia barulho, eu achava que era o boi, subia. Acho que isso deu um problema cardíaco, eu subia, que é bom, até voando, de medo. E às vezes era um pássaro que estava lá. Sim. E lá na capoeirinha, eles falavam que tinha uma cobra que engolia a gente. Olha então, só. quando a gente passava perto da matinha, a gente passava olhando lá para dentro da matinha, com medo lá. E não era cobra, eu nunca vi essa tal cobra. Sim, era mais para fazer medo mesmo, né? Medo. Mas teve uma vez que a gente estava vindo, e estava indo um sol muito quente, estava indo um senhor, ele estava com uma camisa marrom, ele pôs a camisa na cabeça. Como lá é cheio de curva, então assim, numa curva você via o senhor lá na frente, bem longe. Aí a gente não sabia o que era aquilo que estava vindo. Então estava eu e a Carminha, eu com medo e ela também. Eu não falava nada para ela, nem ela para mim. E não tinha para onde correr, porque se a gente corresse para cá, era na florestinha que tinha a tal cobra. Para cá era barranco. Voltar, a gente não ia voltar, e a gente tá andando. Aí assim, eu vi que a gente começou a andar mais devagar, estava morrendo de medo. Aí na outra curva a gente viu o treco vindo lá, falei, nossa, só que é aquilo? Aí depois, eu falei assim, Carminha, você tá vendo aquilo lá? O que será aquilo? Eu sei lá, eu tô com medo. Eu falei, também tô. Vamos ver, qualquer coisa, a gente entra na floresta mesmo. Aí fui mandando. Aí quando chegou mais perto, nós vimos que era um senhor. Tinha tirado a camisa e colocado na cabeça. Passava muito medo, nossa senhora. E barro, né? Barro, né? Época de barro, aquele caminhão, nossa, vi que o caminhão virava até pirueta na hora de ir, na hora de voltar a gente ia marchando. Vocês iam lá em cima junto com as latas? Não, a gente ia lá na cabine. Na cabine, né? O cara deixava a gente lá, ele subia, o ajudante ia lá para trás, a gente ia lá na frente com ele, como motorista. Mas com a moída. Caminhão de leite era tudo, né? Levava compra, levava recado, sim, né? Remédio. Acabou o caminhão de leite. Acabou. Né? Muito rápido, né? Mas e aqui no Raulino Pacheco, eu não gosto desse nome de jeito nenhum, sempre eu falo. Não, o cara não tem nada a ver com o Rio Novo, né? Mas aí, você sabe, eu já até contei esse caso. Por causa do pai do Rondon Pacheco, para poder fazer um negócio. Como é que pode um negócio desse? Né? Eu acho que fazer um plebiscito mudar o nome, sabe? Tem tantos educadores de Rio Novo que merecem homenagem, não tem? A Dona Arlete. Dona Arlete, a primeira diretora, né? Lá, né? A Dona Arlete foi minha professora, gente. Ela foi minha diretora. E depois eu trabalhei com ela. Depois ela que me deu a primeira oportunidade na escola. Porque, como a gente morava lá na roça lá, e ela era muito conhecida lá, ela era parente do Sorrindo, né? Sim, sim. Ela gostava muito do meu pai trazia lenha para ela e tudo. E eu como aluna, ela gostava muito dela, ficava no meu pé, assim, que eu tinha que render, né? Porque eu era filha lá do pai. E ela gostava muito eu sempre tirei boas notas, Pode deixar a parte, né, Marcinha? Então ela gostava de mim. Então, eu me lembro que o seu Carlos teve um problema, foi lá de familiar dele, e era até numa Semana Santa. Aí ela veio aqui em casa,
e trouxe os livros de ciência e falou assim, ó, naquela época era assim, né? A partir de segunda, você vai lá dar aula de ciência para mim. Eu falei, não, dona Arlete, não posso não. O que é isso? Eu não sei nada de ciências assim para dar aula, não. Eu era professora de primeira a quarta. Aí ela falou assim, não, você vai estudar, você tem condições de dar aula lá. Você pode ir para lá dar aula. Ai, dona Arlete, mas eu não... Aí eu falei, tá aí os livros. Eu falei com o Antônio, você vai dar aula a partir de segunda-feira, depois da Semana Santa. Você estuda esses dias de feriado, segunda-feira eu quero você lá. Eu falei, minha Nossa Senhora. Aí eu abri aqueles livros, eu olhava, lia. Falei, eu não vou fazer isso não. Não vou para lá dar aula disso não. E se o menino me fizer uma pergunta que não tiver aqui no livro? Porque está no livro, eu sei, mas e o que não tiver no livro? Aí eu fui para lá, entreguei a divulgar, ela voltava com os livros, trazia, não sei o que aconteceu. Eu acabei indo lá dar as aulas. Aí tinha uma professora lá, chamava Silvia, que era formada em ciências, era muito boa. Aí eu pedi ajuda dessa Silvia. Falei, Silvia, aquilo que eu tivesse dificuldade, você me ajuda? Até mesmo você dar uma aula para mim, lá para os meninos, que às vezes, né, não, pode ir que eu te ajudo. Aí assim eu fiz. Comecei a estudar, peguei outros livros, estudava, os outros pesquisava, ficava pensando o que os meninos podiam perguntar, é o que a gente faz, né? Sim. A gente vai dar uma aula. E acabei ficando por lá um tempo. Só passei um pouquinho de aperto na feira, que era uma feira... Feira de ciência, acho que foi barato aquilo, né? Aí eles criavam, naquela época eles criavam muita coisa, né? Aí eu pedi a Silvia, vai lá, pelo amor de Deus, explicar, porque eu não sei explicar aquilo não, esses fenômenos não. Aí ela ia, explicava para mim, explicava para os meninos, ajudava, aí deu para levar. Ainda tem feira de ciências, Marcinho? Tem. Teve uma época que era até obrigatório, mas não é igual antigamente, né? Antigamente o profissional tinha mais garra, mais criatividade. Eu não sei se eu... Estou muito corrido. Eu não sei se eu sou enganado, assim, tudo, mas eu quando... Não é crítica não, é a situação que é. Quando eu estudei, todos os professores eram de Rio Novo, então te conhecia, e aí tinha aquela coisa toda. Exatamente. Hoje aí tem os professores de fora, eles chegam aqui, pega, dá aula, vai embora, não querem saber de outra coisa, quer o dinheiro dele e pronto, acabou. Acho que não tem aquele amor que os professores tinham e tudo. Não sei se é assim. Eu estava comentando sobre isso. Assim, qual a diferença, talvez, daquela época que eu estava lá e agora, por exemplo? É que a equipe daquela época, a maioria era de Rio Novo. Então, te conhece seus filhos, seus problemas. Né? Se acontece alguma coisa lá no Cristo, todo mundo fica sabendo mais ou menos. Então o menino já chega agitado na escola, não, mas aconteceu isso, né? Cuidado, que aconteceu isso, pode ser o menino está aborrecido e tal. Agora o professor de fora não sabe quem é quem, não sabe que origem que o menino tem, não quer nem saber. Chega lá, pede um negócio lá, quero ficar uma cartolina, o menino não tem dinheiro, tem que trazer e pronto. Não sei. Quer dizer, não quer nem saber. Então é isso aí. Não é? Que fica... Que eu lembro, o professor já falou assim, olha, vou falar para sua mãe, não, pelo amor de Deus, não fala não. Se falar para minha mãe... no mercado, enquadra ali, né, na igreja. Então, ó, dá uma olhada no seu menino, hein? Ele está meio estranho, ele está fazendo dever, não sei o quê. Quer dizer, vai além da escola. Sim, não é? Porque a grande vantagem que eu vejo de morar em Rio Novo, porque na cidade grande você é um CPF, então se acontecer alguma coisa, pra lá, é um a mais. Agora se acontece alguma coisa, você é a Marcinha, filho de São Antônio de Castro, Dona Mezena, eu sou o Luiz Carlos, a Magali, fotógrafo, quer dizer, o tratamento, as coisas são outras, né? Então por isso que eu até optei em voltar para Rio Novo e ficar aqui, né? Bom também porque tem minha filha. Olha, aí. a qualidade do ensino daqui continua boa. É boa. É boa, né? Boa. Os meninos que saíram lá da escola, eles têm muito sucesso. Né? Eles passam nesses CTUs da vida, todo mundo fica estudando como para passar, o menino sai daqui, vai lá e passa. Lá em Rio Pomba, vários passaram, lá de fora passavam sempre. Né? A gente recebia alunos, a gente via a diferença, né? Como que o menino ainda estava atrasado, sabe? Como é que o nosso estava bem à frente. Agora, tem menino que não gosta, que não quer, né? Tem menino que, não é que ele não gosta, ele não tem quem puxe por ele. Se não, a mãe manda ele para a escola, pronto. porque se não mandar, não tem Bolsa Família.
Você entendeu? É. Não quer nem saber, não acompanha. Exatamente. Não, eu fiz umas apostilas na época da pandemia. Ô, a mãe nem abria aquela apostila para as crianças. Do jeito que foi, voltou. E você não pode dar pau, né? Vai empurrando aquilo. Nossa! Tem menino que não depende da família. Ele mesmo, por ele mesmo, ele gosta. Não, Né? sim, Ele pesquisa, sim. ele vai atrás. Ele não tem em casa o computador, ele vai lá na prefeitura, né? Naquela Não. sala lá, ele pesquisa. Quantas pessoas, por exemplo, você, é um caso. O seu pai e a sua mãe não tinham estudo quase nenhum, É, não é? tinha que Você escola de roda. saiu e fez por onde? Fez o superior. É. A gente vê muitos exemplos aí que tem isso, né? Mas tem gente que precisa. Mas você tinha uma coisa que então, eu acho que falta muito, a educação. Entendeu? Aí a pessoa acha que professor tem que ter educação. Não, o professor tem que ensinar. Exatamente. Educação você tem que dar em casa. é. Né? Então, antigamente, o que acontecia? A gente, se você chegasse para minha mãe e falasse que eu tinha feito alguma coisa, minha mãe não queria nem saber se eu estava com razão ou não. Já corrigia para dar aquele troço todo. Hoje, se você chama a atenção do aluno, a mãe vai lá brigar com você na escola. Exatamente, é. Não é? E o aluno de Rio Novo, ele é diferenciado. Porque todo professor que chega já fala. Ele é bagunceiro, um menino. Ele é criativo na bagunça e ele tem esse apoio aí do pai. Né? E agora, um menino de fora ele já não tem tanto esse apoio. Já é mais tranquilo. Então, às vezes, é mais fácil dar aula lá fora. Por exemplo, em Goiânia, é mais fácil dar aula lá do que aqui. Você vê nitidamente a diferença. É, né? Nitidamente. Agora, isso aí eu nem sei se pode falar, mas a diferença assim, é grande nos dois sentidos. O menino daqui tem muito mais facilidade do que o de lá. Às vezes o menino daqui, que a gente considera fraco, ele vai falar e dá um show lá. Mas em compensação de bagunça De também, disciplina, né? disciplina, é a mesma coisa. Ô Marcinha, eu não sei. Depois que hoje o diretor é votação, né? É. Você não acha que você não acha que assim, porque a pessoa quer continuar diretora, porque não sei o quê, então ela deixa um corpo mais mole para ganhar voz de aluno, ou não tem nada a ver isso? Ah, eu acho que não tem não. Tem Sabe não, por né? quê? Não tem não, porque no ginásio, por exemplo, a maioria que vota são os pais. Não são os meninos. É só Tá. menino maior de 12 anos. Então, quer dizer, a maioria são os pais que vai lá votar. Aí, Sim. quer dizer, eu acho que o pai deveria puxar pelo melhor para a escola, né? Pela disciplina, uma coisa mais Uhum. rígida. Agora, o aluno, Luiz Carlos, hoje, ele não se admite mais, assenta, cala a boca, não tem mais isso. Eu tenho que conquistar o aluno. Ele tem que ser meu amigo. Sim. Se o aluno é seu amigo, você pode falar o que quiser com ele, fazer o que quiser com ele, que está tudo na boa. Agora, se você quiser impor a sua presença, impor ali, aí acabou. Não tem jeito não. Os tempos mudaram também, né? Entendeu? Então, às vezes, tem professor que ainda vem da faculdade com essa mentalidade. Eu sou professor, você é o aluno, você tem que me obedecer. Não existe mais isso. Entendeu? Tem que ser um diálogo ali aberto entre os dois. Na verdade, na vida do dia a dia também, até quando você é patrão, se o seu funcionário for seu amigo, é muito mais fácil. Aí porque se você chama atenção perto dos outros, ou alguma coisa qualquer, aí ninguém fica revoltado mesmo, né? É igual lá na escola, ali no Raulina, é adolescente, você já viu, né? Adolescente é sempre do conta. Uma outra coisa também que a gente usava muito lá é a participação. Eles participavam muito. Por exemplo, se a gente ia fazer uma atividade lá na praça, né, aquelas apresentações cívicas lá, a gente tinha ideia, eu levava a ideia. Mas essa ideia, eu assentava, quem quer participar? Eu. Então a gente assentava, a minha ideia é essa aqui, o que vocês acham? Aí, ficou legal, tio. Mas eu não podia fazer mais isso? Podia dançar assim, podia cantar, eu podia cantar em cima do banco, sei lá.
Então a gente ia, Sim. é legal, gostei, vamos colocar isso, vamos fazer isso, vamos ver se dá certo. Então eles, juntos, eles criavam com a gente e dava certo. Dava certo. Porque as nossas coisas eram bem improvisadas, assim, que não tinha muito tempo. Aham. Então, mas a gente lá na escola, a gente ficava morrendo de medo, de não vai dar certo. Chegava lá, eles faziam maravilhosamente, porque eram eles que estavam fazendo. Eram ideias deles, a maioria era ideia deles, sabe? E adolescente gosta muito de dança, né? Ah, nossa, olha, falou que é dança, eles estão lá. Não é? Eu fico observando. Gosta. Vai também gosta muito de dança. Eu fico vendo lá o Dé lá. Eu sou Aí- da equipe do Dé. Aí, você é aluna dele? Eu sou. Aí. Nós vamos fazer uma apresentação do Centro Cultural. Aí os caras falam assim, os caras, mas vocês também já estão na terceira idade. Não, mas não vou lá não. É divertido, fica se diverte, é muito Não, bom. eu vou fazer papel de bobo, porque eu sou sem ritmo para tudo. Mas é tão divertido. Não, eu fico vendo esse trabalho social. Por exemplo, no caso do Deli, melhorou muita gente na autoestima, né? Sim. Porque as pessoas não ficam em casa reclamando da vida, vão lá, brincam, né? Eu vejo lá, tem gente que trabalha de doméstica, aí ela chega atrasada. Nossa, mas você estava limpando a casa aí, por isso que eu estou atrasada, mas tá lá, sabe? Então eu acho isso fantástico. É legal. Né? As conversas que fluem também. Mas você já me falou que você não tem muita saudade quando trabalhava não, né? Você gostou de ficar aposentada, né? Não, eu até tenho saudade dos meninos, mas não são os mesmos mais, Sim. né? Os nossos já foram. Então, mas faz falta, né? A gente sente falta. Preencher o tempo. Preencher o tempo. E às vezes a gente pensa, se fosse hoje eu ia fazer assim, podia dar ideia para a pessoa, mas aí depois aquilo passa, cada um no seu tempo. O Beto Preto fala que se ele soubesse que aposentar era bom, ele nem tinha que trabalhar. Mas que é bom, porque você fica mais livre, tem mais tempo para tudo, né? É verdade, né? Não, É mais livre, Você- eu não consigo com o meu temperamento, sabe? Eu sempre estou inventando alguma coisa. Então, mas eu faço uma porção de coisa. Lógico, tem que fazer, senão você não pira. Não se dá. você não. Ficar só aqui vendo televisão, Deus me livre. Não, Não, socorro. não. Tem que fazer outras coisas, né? Né? Ô, Luiz É. Carlos, teve muita coisa assim, interessante que aconteceu, assim, marcantes mesmo. Por exemplo, aquelas medalhas lá. Das Olimpíadas, né? Aquilo era igual um vestibular, sabe? O resultado das medalhas era muito interessante. Porque no dia, quando saíam os resultados, o mais interessante que eu achava é que a escola toda se envolvia e assim, os meninos que ganhavam medalhas ficavam muito felizes, mas os que não ganhavam também ficavam. Torciam, Eu né? achava aquilo fantástico. Aqui, sabe? e como é que foi a ida sua para a Índia com as crianças? Foi muito bom, nossa. Quer dizer, nós passamos um pouco de aperto, né? Mas foi muito bom. Quer dizer, um choque de cultura. Né? E foram quantos alunos? Foram 7, só podiam 7. 7, né? Porque foram grupos que foram feitas provas, né? E desses grupos teve que tirar um de destaque. Aí Tá. foram 7 alunos. Aí já começou assim, o aeroporto já era a novidade, né? Porque assim que você passa dali, da roletinho para lá, todo mundo, né? Então eles ficavam assim, deslumbrados. Agora, foi um pouco trabalhoso porque a gente teve que correr muito atrás. Eu tive que ir a Belo Horizonte, pedir, né, implorar para o governo dar o dinheiro. Ele não pagou minha passagem, eu tive que me virar. Aí os pais falaram assim, eu só deixo se você for. Porque se você não for, não vou deixar. Eu podia deixar os meninos, né? Eu que tinha colocado fogo neles, falei, vamos. Aí eu falei assim, eu vou ter que dar um jeito de ir. Aí eu dei um jeito, paguei minhas despesas e fui com eles. Mas deve ter sido uma Então, experiência, né? Só me liberava. Aqueles Sim. dias, mas pagar a passagem não. É uma experiência pro resto da vida, né? Nossa Porque Senhora. é uma outra cultura. Lá era tudo de bom, a gente ria muito, porque era só inglês, não tinha tradutor, não tinha nada, né? Tudo em inglês. E eles se saíram muito bem, viu? Eu comprei para eles um dicionáriozinho de tradução, né? E eu me lembro direitinho do Hugo Juliano, que ele ficava com aquilo o tempo todo. Peraí.
Aí lia lá a frase, falava com o menino lá, né? O menino ouvia, respondia. Gente, e aí, mas eles se deram muito bem, assim, entrosaram rapidinho, que eram 40 países que tinha lá. Né? Então, eles entrosaram com o resto do povo lá, rápido. E, assim, a gente, era a primeira vez que o Brasil participava. Então, quando nós chegamos lá, eu acho que a gente ficou igual jogador de seleção, quando chega no país, né? Tinha muita gente para receber a gente, muita gente mesmo. Olha só que sabe? legal. E veio o ministro da Educação, o governador, estavam todos no aeroporto. O aeroporto era a cidade de Luquenau, né? Que nós somos de Nova Adélia, depois nós somos de Luquenau. E lá é o aeroporto igual o de Goianápolis, né? Pequeno. Aí, quando nós chegamos, tinha banda de música, uma porção de gente para receber a gente, o governador, aí o ministro da Educação. Aí nós somos autoridade, né? Aí nós somos recebidos com aquele cordão de cravo, né? Sei. Cravo da Índia. E aqui ficou lá a noite toda, eles molhando, imagina, o cheirinho, né? E tava os meninos, não vou usar isso não, Marcinho. Cala a boca, use pronto, cala a boca. Aí eles vinham passar a mão na gente, assim. Sei lá, eles passavam a mão na gente. Era engraçado mesmo. Não sei se vocês achavam que a gente era índio, não sei. Pois é. Eu não sei o que eles pensavam. Mas eles ficavam assim olhando pra gente, sabe? Maravilhados, olhando, assim, muito estranho, olhando. A maneira de vestir também, né? Coisas diferentes, Eu me lembro que nós fomos fazer um passeio de ônibus lá é uma loucura o trânsito. Aí levou a gente num templo lá, o templo estava fechado. Ao invés do carro do motorista lá deles ir até lá na frente para virar ônibus, não. Virou ali mesmo naquela avenida. Então o ônibus atravessou, deu aquele engarrafamento, deu aquela confusão. Aí quando eles descobriram que eram os brasileiros, você via a quantidade de gente que desceu, tirava foto e os meninos adoravam, né? Tinha os nossos meninos, tinha outros, né? Eram 52 alunos brasileiros. Aí os meninos pegavam, chegavam na janela do ônibus, penduravam, ei, Brasil, Brasil! E eles tiravam foto. Teve um dia que nós fomos numa feira, lá em Nova Adélia, uma feira enorme, muito movimentada, e a gente tem muita mania de gritar um outro, rir alto, né? E, peraí, gente, olha aqui que legal, não sei o quê. Ó, fulano, me espera, não sei o quê. Aí eles falaram assim, Jamaica, achando que a gente era jamaicano. A gente, não, Brasil! Brasil! Aí vinha todo mundo para a porta da loja para ver a gente, todo mundo aí, Brasil! O brasileiro todo mundo gosta, é verdade. Muito divertido, é muito bom. Aqui, viajar é muito bom, né, Márcia? Isso é uma coisa que... E eu falei com os meninos assim, para eles aproveitarem ao máximo, né, a conversa que eu tive com eles, nós vamos aproveitar ao máximo, vocês aproveitam ao máximo, olhem ao máximo, visitem tudo que vocês puderem, porque Índia é muito longe, do outro lado. Sim. Né? Então a gente não sabe se vocês vão ter uma oportunidade no futuro de retornar a esse lugar. Talvez alguém tenha, né? Até todos podem ter, mas é um pouco difícil, né? Então vão aproveitar o máximo que vocês puderem, conhecer o máximo que vocês puderem, só não coloquem as mãos. Mas o resto pode fazer tudo. Aí quando chegou em Nova Adélia, aeroporto imenso, né? Nova Adélia não, foi em Dubai, nós passamos a noite. Aí o aeroporto imenso, aí eu peguei e falei para eles, eu fiquei, me lembro direito, nós ficamos debaixo da letra G, assim, grandona, aí nós colocamos as bolsas assim, eu falei com eles assim, ó, vocês vão andar de 3 em 3, para onde vocês quiserem, só não pode sair do aeroporto. Nunca anda sozinho, sempre de 3 em 3. Qualquer coisa a gente está aqui. Quando nós formos sair, vai ficar alguém, sempre alguém aqui, nesse ponto, onde está essa letra G. Para ninguém perder, onde vocês estiverem, vocês vão ver a letra G. Podem andar, entrem nas lojas, tentem lanchar, vai ao banheiro, se dê um jeito. Mas só não pode colocar a mão, porque se pegarem vocês aqui, vocês vão morrer aí, porque não tem jeito. Aí eles saíram à vontade, porque o pessoal de Piraúba, a mulher colocou os meninos em volta, os meninos não podiam sair. Só tem um lá que se rebelou e começou a andar com a gente. Mas os outros, coitadinhos, eles ficaram a noite inteira sentadinhos ali com ela. Aí, cadê o banheiro? Ela pegava eles, levava no banheiro e trazia de volta.
Mas você é doido, meu filho, deixa o menino andar, os meninos são ativos. Eles sabem ir, vir, eles não vão sumir, não. Sim. Se eles estiverem sozinhos, aí é difícil, né? É perigoso. Mas 3, um ajuda o outro. Enquanto eles pegam 1, 2 correm, 2 gritam, pode deixar que não vai acontecer nada, não. Aí ela, não tem medo, não deixa de jeito nenhum. Os nossos andaram, conheceram um monte de coisa. Aí quando eles voltavam, ficavam com um monte de nome. Do Marcinho, esse dia que eu vi na loja, não sei o quê. Esse dia o cara que eu vi, não sei o que eu vi. Tinha muita loja de ouro, sabe? Loja de ouro lá igual essa de 1,99 pra gente aqui. Aí eles, nossa, Marcinho, você devia ver a loja de ouro, tudo barato. Falei, vocês não compraram alguns, não? Mas não tem, não tá podendo gastar dinheiro agora, não, só na volta. A volta, se sobrar, a gente vai comprar, né? Muito legal, foi muito bom mesmo. Show de bola, Marcinha. Eu tenho um elefantinho que você trouxe pra mim. É. Assim, também teve o Geng, né? Teve. O Geng, a gente foi vice-campeão, né, mineiro. É uma das únicas escolas aqui da região que assumiu esse posto. E foi muito divertido, porque os meninos eram muito comprometidos, né, sempre gostaram de futebol. E nós incentivamos o máximo, eles foram eliminando todos os concorrentes, né? E chegaram até Belo Horizonte. Lá eles jogaram contra um dos representantes do Clube Atlético Mineiro. Então era muito forte, né? Então eles perderam, se não me engano, foi de 3-2 ou 3-1, acho que foi de 3-2. Quer dizer, voltaram bem, né? Aí quando voltaram foi aquela festa. Não, mas você me conta como é que eles classificaram para ir para lá. Quando chega aquela cantada, porque a gente sempre incentivou muito, né? Participou junto com eles. Aí eles eliminaram o pessoal aqui, a primeira etapa eliminou, aí depois eles foram para Leopoldina. Chegando lá, eles ficaram meio apavorados, porque o adversário deles era de São João del Rei. Aí os meninos chegaram num ônibus muito bonito, tudo arrumadinho, né? O goleiro com uma roupa até dourada. Aí o nosso goleiro, coitadinho, tinha até um buraquinho na calça assim. Aí ele veio para mim e falou, Marcinho, olha lá como é que os meninos estão. Eu falei, não interessa, o interessa é bola no pé. Vão dar tudo, dá o sangue aí, em nome de vocês, da escola, meu, vamos com tudo. Aí nós fomos para o banheiro masculino, Paulinho, Pavão, que era o professor, né? Aí nós nos reunimos no banheiro masculino para rezar, que sempre a gente fazia isso antes dos jogos. Aí eu incentivei, falei de novo com eles. Aí o Paulinho falando com eles, está vendo? Não é todo dia que acontece uma mulher entrar dentro do banheiro masculino para dar um apoio desse, não. Então vocês colocam o sangue aí, dá o sangue nesse jogo. Nós temos que vencer essa, né? Aí nós rezamos, choramos bastante, rezamos, aí eles foram pro jogo. E o pessoal de Leopoldina também deu um bom apoio pra gente, que eles tinham perdido exatamente para esse pessoal. Tá. Né? Aí eles incentivaram também bastante, juntaram com a nossa torcida, que tinha os pais, né, e os colegas, e nós vencemos. Tinha o Diego, que era chamado de Pitbull, né, o Itamar, que a gente falava que era ET. Aí o Paulinho reservou esses dois mais pro final. Aí na hora que estava para decidir lá, né, nós começamos a gritar, coloca o Pitbull, aí o menino de Leopoldo disse, coloca o Pitbull, vira-lata, qualquer cachorro aí, coloca. Aí colocaram o Diego já entrou, já fez gol, aí eles faziam gol, eles iam lá onde eu estava para comemorar, aí no final eles deram a taça pro prefeito entregar. Mas o prefeito viu a gente tão doido com aquilo, tão animado, que ele fez um discurso lá. Aí ele falou que não poderia entregar a taça, mediante o que ele estava vendo, né? Que tinha uma pessoa ali que merecia muito mais do que ele entregar aquela taça. Aí foram lá e me buscaram para entregar a taça. Aí foi emoção total, né? Que legal. Agora, na final mesmo, eu não pude ir, porque eu tinha uma reunião nas supervisões. Por isso que perderam, Marcinho. Que nada. Tinha um tal do Zé lá, que a hora que eles falaram que enquanto eles estavam ganhando, estava tudo bem. Mas na hora que eles viram que eles estavam fortes, aí disse que o homem falou, mas de onde são esses meninos da roça para derrubar já? Não. Aí colocaram um tal do Zé lá. Aí os meninos falaram assim, que esses eram fortes, que até a torcida gritava, mas seu menino tá chorando lá, vai levar pro padre. Era mais velho. Era mais velho, né? Aí quando ele deu um chute, até os meninos gritaram, sai fora, o nosso goleiro, sai fora, sai fora.
A bola que bateu, balançou até a trave, assim, então, aí, coitado, eles perderam. Mas mesmo assim, nós tivemos uma grande festa. Mas isso é muito bom, né, Marcinha? Essa interação com os alunos. Muito bom. Teve a Copa Bahamas também, né, lá em Juiz de Fora. A Copa Bahamas foi até antes desse GEM, que foi até um treino para o GEM, né? E nós vencemos também a Copa Bahamas. Saímos de lá escoltados, porque o pessoal ficou revoltado. A gente saiu daqui do interior, né, uma cidadezinha pequena, para derrotar os grandes lá. Aí queriam jogar pedra na gente, aí tivemos que sair escoltado, o ônibus foi escoltado até Grama. Olha só. Chegar aqui. Foi Show muito, de bola. Muito bom. Aqui, Marcinho. Obrigado. De nada, Luiz Carlos, foi um prazer. Tá registrado. Eu acho o trabalho seu muito legal, né? Adorei sua história. Eu já conhecia mais ou menos alguma coisa, mas outros eu fiquei conhecendo hoje. Eu amo aqueles meninos, não é? amava e eu continuo amando aquelas crianças. Professor é professor, tá no sangue, né? Hoje são aí médicos, né, dentistas, engenheiros, e mesmo aqueles que, coitados, seguiram outros caminhos, né? Então, às vezes aí... É importante a pessoa se encontrar profissionalmente, né? Exatamente, são todos... Que seja um varredor, mas com um varredor com dignidade, né? Que seja um policial, qualquer coisa, qualquer profissão, você tem que dar o de melhor para você. Tá bom? Eu rezo todo dia para eles terem muito sucesso na vida, né? Terem vitórias e seguir em frente. Obrigada, viu? Obrigado, Marcinha, aposentada, tem muita coisa para fazer. Eu vou tirar aqui. Beijo, Marcinha, valeu.